Qual é o grande problema hoje dos concurseiros na hora de elaborar uma redação para uma prova discursiva? O grande problema hoje é justamente a perda de tempo. É isso mesmo, a perda de tempo. Por incrível que pareça, os candidatos levam mais tempo durante a prova pensando sobre o que eles deveriam escrever, como eles deveriam escrever. Eu tenho que pensar como iniciar esse parágrafo, eu preciso pensar como eu devo construí-lo. Eu começo assim, eu posso usar essa palavra, eu posso trocar por essa, eu posso usar esse verbo, eu uso gerúndio ou não? Onde eu começo? Onde eu termino esse parágrafo? Tem muita vírgula? Ponto final no lugar certo? Pois é isso aí que complica a vida de muita gente. E gente boa pra caramba, viu? Porque eu sei e já tive casos dentro da minha trajetória de trabalho de alunos que estavam em terceiro, em quinto lugar, em concursos gigantescos no país e me procuraram para socorrê-los, mas aí na hora errada, né, gente? Me procuraram na hora do recurso. Vocês precisam treinar antes para evitar que esse grande cenário negativo aconteça na sua vida. Você já rascunha muito a sua redação e durante o processo de rascunho você anda riscando muitas palavras ou trazendo novas ideias sem nem completar as anteriores? Você tem dificuldade para elaborar um parágrafo? Ou ainda pior, você tem dificuldade para iniciar uma redação? E para finalizar, você sabe se o texto dissertativo, no perfil daquela banca examinadora, ele exige naquela proposta, no dia do seu grande concurso, você sabe se naquela prova ali precisa ou não de uma conclusão? E aí, você atingiu o limite máximo de linhas ou não? Você atingiu o limite mínimo ou não? Porque se não atingiu, meu irmão, a sua nota é 0. E como é que eu faço para estender uma redação, esticar um pouquinho mais o texto, se eu não sei como fazer? Se eu devo ou não fazer? E onde é que eu vou esticar esse texto? É no final? Ou eu posso, na hora de passar limpo, aumentar um pouco a introdução? Então são essas dúvidas que norteiam a vida de um candidato, principalmente na prova discursiva, porque essa prova não é brincadeira. Quer ver um outro erro muito grande, muito comum também? Programar dentro da grade de estudos um planejamento uma vez por semana para produzir e estudar conteúdos para redação. Aí eu te pergunto, as falhas na produção do seu texto, a gente consegue nortear e corrigi-las em um mês apenas? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Às vezes, se o cara tem uma boa base, ele realmente não precisa de tanto tempo, ele precisa de aperfeiçoamento. Mas a gente pode se deparar também com situações bem mais complicadas, de problemas que exigem do candidato mais tempo, mais preparação e muito mais dedicação. Não é porque ele não aprendeu, talvez, não é tanto isso, é porque às vezes tem muito tempo que ele não faz uma redação e aí ele realmente vai ter dificuldade, vai demorar mais. Particularizar o atendimento da redação é o mais importante. Então tomem muito cuidado também nesse lance de ficar só treinando. Eu treinei essa semana, eu fiz 5 textos, professora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vem cá, quem foi que corrigiu o seu texto? Como é que você sabe que a sua redação foi bem construída, bem estruturada? Como é que você sabe se houve falhas? Como é que você percebe essas falhas? Você tem a capacidade de corrigi-las automaticamente? Você sabe quais são esses erros? Então, se você não sabe quais são, se você não sabe pontuar, se você não sabe corrigi-los, então é muito perigoso também isso. Não adianta nada só treinar, treinar e treinar e não ter ninguém para avaliar o seu texto. Mas eu digo avaliar de verdade, avaliar com seriedade, avaliar pontuando as falhas que foram perceptíveis no texto e orientando o aluno e capacitando esse aluno para que ele consiga corrigi-las a tempo, corrigi-las antecipadamente. Porque no dia da prova, meu irmão, já era para você. Não dá tempo de preparar nada. Numa semana antes da prova, eu vou fazer 3 aulões. Aí eu vou aprender redação. Não, gente. Eu não sei se isso te interessa, mas a nota discursiva, eu preciso te lembrar disso. Ela é eliminatória e classificatória. Vamos treinar, vamos estudar e vamos dedicar mais. Por isso que eu tô aqui hoje, para que você possa entender o que está por trás desse contexto. Eu tenho uma experiência de mais de 10 anos só com redação. Desde muito pequena eu sempre gostei de escrever. Então, fui treinada a minha vida inteira, não só no curso de letras, mas na vida, porque eu fui repórter há muito tempo.
Então, querendo ou não, eu tive que aprender a escrever. E tive bons tutores, grandes mestres que me ajudaram. Por isso que hoje eu consigo conduzir bem o raciocínio de elaboração de texto. E é isso que eu quero passar para você. A minha experiência como produtora de texto, como uma redatora, né, que faz aquela parte da elaboração, da construção, da organização. É preciso isso também. E é justamente sobre todos esses assuntos que eu pautei, sobre tudo isso que eu falei aqui agora, que eu quero te convidar para uma grande oficina de redação. Sim, oficina mesmo. Tem que ser oficina, meu irmão, que é para fazer passo a passo ali, a gente quebrar o raciocínio para colocar dentro da tua cabeça. Então a gente vai esmiuçar, vamos quebrar mesmo a redação em etapas e vamos montar esse texto. Então essa oficina é para quê? Para te capacitar, mas olha só, eu vou te dar um briefing dos pontos mais importantes, vou te conduzir, vou conseguir elaborar para você a estrutura de 2 textos e até produzir um deles, para você seguir como padrão. Como vai funcionar essa oficina? Essa oficina ela vai funcionar, gente, nós vamos iniciar às 14h30 a nossa aula, tá? 14 horas e 35 minutos, eu vou dar um prazo de 5 minutos para todo mundo se organizar e entrar na sala virtual, porque essa aula é ao vivo. Muito importante falar isso, não é uma aula gravada, é uma aula ao vivo. Eu vou conduzi-los aí primeiro. Vocês vão receber um material virtualmente, é lógico, né? Vão receber um e-book. No e-book a gente vai ter a estrutura do passo a passo da redação. E durante a aula eu vou pedindo para vocês buscarem esse material. Abram aí na janela do computador de vocês aí, tal coisa. Se vocês puderem imprimir antecipadamente, melhor. Mas se não conseguir, pode abrir no celular, pode abrir no computador e vai acompanhando ali durante a aula. O que a gente vai produzir? Primeiro, nós vamos falar sobre o perfil da banca examinadora, tá? Porque essa é uma oficina específica para o quê? Para Polícia Civil. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer esse primeiro briefing da banca examinadora, o perfil, o que ela mais gosta, como é que ela quer. Depois vamos falar um pouco sobre o cenário de provas que ele tem, que a banca tem avaliado, que a banca tem oferecido dentro desse campo de carreiras policiais. Na sequência, nós vamos começar a trabalhar o quê? O texto em etapas. Vamos compreender as modalidades de textos dissertativos e vamos escolher a modalidade que eu acredito que seja aquela que vai estar na sua prova, né? E aí nós vamos vamos montar a estrutura de 2 redações. Vamos estruturar, eu vou te ensinar a pensar a proposta de redação e a estruturar a redação. Dessas 2 propostas, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma redação na íntegra. Então vocês vão sair com todo esse material, mais uma redação construída, tá bom? Finalizando o evento, o que a gente vai ter? Eu vou te passar mais alguns temas e você vai receber esse material também. Todos eles compilados em um e-bookzinho, bem padronizado e organizado para facilitar a nossa vida na hora da aula e otimizar nosso tempo. Combinado? Lembrando, pessoal, que as vagas são limitadas. Por que elas são limitadas? Aí vem a grande cereja do bolo, né? As vagas são limitadas porque eu vou oferecer uma redação corrigida para você. É isso mesmo. O que você vai ter que fazer? Você tem um prazo de até 72 horas após o término do evento, a contar do horário de finalização do evento, eu te darei 72 horas para você elaborar a sua redação e enviá-la no meu WhatsApp. E aí você vai fazer o quê? Vai tirar uma fotinha, vai escanear aquela fotinha, vai salvar em PDF e vai me mandar. Professora, eu não tenho scanner. Meu irmão, baixa o aplicativo de scanner no seu celular. Qualquer aplicativo de scanner hoje dá para baixar e você tira uma fotinha ali bonitinho, salva e manda para mim, tá? A foto tem que ser escaneada porque ela fica mais fácil de visualizar no computador e mais fácil para corrigir. Eu preciso ter tempo para corrigir. Quantas vagas são? Limite de no máximo 100 vagas. São 100 vagas porque eu preciso dar o feedback das redações. Professora, quando eu vou receber o feedback? Você vai receber o feedback até 10 dias após, 10 dias úteis após a finalização aí da sua entrega. Então, se você usou o prazo de 72 horas mesmo, então, a contar desse horário, você conta até 10 dias úteis. Não significa que sejam 10 dias úteis na sequência, não. Possa ser que você utilize aí, no caso, um prazo de 24 horas só para me entregar. Eu recebi o texto, já vou corrigi-lo automaticamente. Então, não vai chegar nesses 10 dias limites, não. Possa ser que você receba a sua redação bem antes do prazo estimado, tá bom?
Então, se você tem essa ideia e quer participar desse evento, não perde tempo não, cara. Não perde tempo não, mulher. Corre atrás lá da sua vaga, faz a sua inscrição aqui e eu tenho um encontro marcado, com material de qualidade, com estruturas bem organizadas, uma equipe top que está comigo, e aí vocês vão ver que a sua vida também vai melhorar nesse sentido da produção de texto, porque eu vou te ajudar sim. Então, se você tem algum desses problemas que eu listei, ou se você passa por isso até agora, ou se ainda não passou porque nem começou a treinar, nem começou a testar, clica aqui embaixo, veja mais detalhes sobre essa oficina de redação e não perde tempo não, cara, porque a tua vaga tá aí, ela tá aqui, ó, na tua mão, e é só você quem vai conquistar.